amanhã a nossa segunda mensagem da série de palavras que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja. Quem acompanhou a primeira mensagem aí no domingo passado? Não sei se vocês viram durante a semana, a gente compartilhou também nas redes sociais o vídeo, né, da mensagem, e você pôde acompanhar e rever. E hoje nós teremos um segundo tema, naquele grande tema que foi proposto para esse mês de setembro, que é o cristão e as suas emoções. Para isso eu quero convidar mais uma vez a Jéssica para vir aqui à frente. A salva de palmas pela vida da Jéssica. Maravilha. Que nós vamos conversar mais uma vez sobre as nossas emoções. E hoje, semana passada, nós conversamos sobre como que o cristão ele lida com a sua ansiedade, né? E foi muito importante, foi muito relevante. Eu escutei novamente a mensagem, foi muito bacana ouvir e rever, e também ser abençoado por tudo que foi falado ali, e a gente refletir sobre esse tema. E hoje nós queremos falar sobre mais uma emoção, que é a tristeza. Tristeza, o cristão e a tristeza. Isso aqui é um tema também muito importante. Porque a tristeza... Obrigado, Raquel. Obrigado, eu ia fazer isso agora. Obrigado. A tristeza, ela faz parte da nossa vida. Faz ou não faz? Quer a gente queira ou não. Como lidar com ela? Como lidar com a tristeza? Algumas perguntas surgiram quando a gente estava conversando sobre esse tema, né? Eu acho que não foi lá. Eu liberei aqui, mas... Vamos ver se vai. Aqui tá aparecendo. Vê se vai lá. Qualquer coisa você vai acompanhando aqui. A tristeza, quando a gente estava conversando, a Jéssica e eu fiz uma pergunta para ela. Uma pergunta muito objetiva. Qual a diferença de uma pessoa que enfrenta tristeza e uma pessoa, por exemplo, que está numa profunda depressão? Porque, comumente, nós podemos achar que uma pessoa triste, ela está em depressão. Mas nem sempre. Porque nós podemos enfrentar tristeza na nossa vida, momentos tristes, situações de tristeza, e não estarmos num quadro depressivo. Qual a diferença? Como que a gente diferencia isso? Primeiro a Jéssica vai começar, como fizemos na semana passada, ela vai fazer um panorama falando sobre o que são as emoções, o que é as emoções. E depois nós vamos aprofundar nessa questão de qual é essa diferença. Qual é essa diferença de lidar com a tristeza, que lidamos, das mais banais até as mais profundas, das mais simples, quando talvez você ficar triste porque o Ministério de Louvor não cantou a música que você gostou hoje. Eu queria que cantasse aquele hino hoje, estou indo embora triste para casa hoje. Eu gosto daquela música e não cantou, nossa, que pena, fiquei triste. Ou das tristezas até mais profundas, como a perda de alguém, como talvez a tristeza em relação a uma oportunidade que você perdeu e ela não chegou para você, uma porta aberta que você queria, de uma possibilidade e ela não aconteceu, um não de Deus, você queria um sim e Deus disse não. Ficamos tristes. Como lidar com isso? Então, eu queria passar a palavra para a Jéssica, para ela continuar aprofundando a gente nessa dinâmica, e faremos isso. Fizemos semana passada, faremos hoje. Hoje à noite também teremos um novo tema, e no dia 24 também vamos terminar. Com a palavra, Jéssica. Obrigada. Bom, eu queria usar uma expressão que eu usei no último domingo, que tem alguns rostinhos novos aqui, que talvez não ouviram. Mas quando a gente se torna cristão, parece que a gente se torna não pessoa. Aceitei a Cristo e, portanto, tudo aquilo que eu sinto ficou do lado de fora da minha conversão.
lê do engano. Você continua sendo um ser humano aqui dentro. Então, eu não duvido, porque eu não duvido mesmo, você está aqui agora, sentado nesse banco, e talvez a sua mente está vagando aí para algumas preocupações, não sei. Porque às vezes você deixou alguma coisa em casa, né? Talvez um afazer que você não cumpriu. Nossa, eu tenho que fazer isso aqui. Talvez você deixou algumas preocupações ou tem alguns problemas em casa. Então, às vezes, a sua mente pode vagar nisso. Então, isso é uma das provas que mostram quanto que, quando a gente converte, a gente não deixa de ser pessoas. A gente continua sendo uma pessoa. Só que, graças a Deus, uma pessoa convertida a Cristo. Uma pessoa que entende que, para além de tantas coisas que cooperam com a gente também tem a fé. Isso nos diferencia muito, a fé. E aí, só abrir um parênteses da questão da vigília, realmente foi muito abençoada. Eu vim para a vigília e estou assim, meu Deus, como que eu posso sentir a tua presença? Eu sei coisas que remetem à tua presença, eu sei coisas que eu consigo sentir o Senhor, mas eu queria perceber outras formas. E de forma muito genuína, Deus me tocou. Então, eu sou um ser humano que envia em que sedento por Deus, tenho vários defeitos, tenho vários problemas, mas eu falei, Deus, eu quero te sentir, porque o que me diferencia das outras pessoas é a minha fé. E eu sei que tudo aquilo que eu estou passando, a minha fé também vai contribuir. Então, eu fui muito abençoada. Então, a gente sabe que a gente é ser humano como qualquer outro, e você tem emoção, mesmo que você queira ou não. Então, a gente vai entender o que é emoção. Primeiro que a emoção faz parte da experiência humana. Todos nós a sentimos. Alegria, tristeza, frustração, raiva, nojo. Ou você come uma comida azeda? Você come uma comida azeda? Se você não come, é porque o seu cérebro, de alguma forma, te ofertou um mecanismo de afastamento. Então, quando você cheira aquilo... Ontem mesmo, a minha irmã chegou ontem, meu sobrinho, casa cheia, e eu falei, eu vou fazer um jantar bem especial, porque eu sei que a minha irmã gosta disso aqui. Né? O pastor também gosta e tudo mais. E aí eu estou fazendo, eu não notei que o bacon estava azedo. Quando eu abri, eu não tinha percebido. E eu coloquei na panela, aquilo foi dando um fedor. Eu falei, gente, isso aqui não está cheirando bem. Então, o que o meu cérebro me atentou? Ele me alertou. Ele disse assim, é como se ele dissesse para mim, Jéssica, alguma coisa está errado, verifique. E eu não precisava chegar mais perto, mas eu fiz, deixa eu chegar mais perto para cheirar, até que ficou insuportável. A minha irmã, a meu cunhado, gente, eu que sou mais resistente a essas coisas, está insuportável. Desligamos, ele levou a panela lá para fora e jogou fora os negócios, os ingredientes. Então, isso é emoção. É o nojo me dizendo de que, olha, não consuma isso, o trem está feio, vai te fazer mal. Então, faz parte da experiência humana. São passageiras, porque depois que eu tive nojo daquilo, eu vivenciei aquele nojo de, ai, credo, vamos jogar fora. Passou. Depois que o meu cunhado jogou fora, a gente abriu as janelas, a casa ficou melhor, ficou com um aroma mais gostoso, voltou o ar a penetrar na nossa casa, passou. Então, a emoção ela é passageira, ela vem como onda, gente. A onda é como? A onda ela sobe, depois desce. Sobe e desce. Então, saiba, as emoções em sua naturalidade na experiência humana, elas vão atingir um pico. E é nesse pico que a gente fica em crise. Mas depois ela vai descer. Só que nesse pico que a gente fica em crise, fica mal, a gente quer, de alguma forma... É como se fosse um carro que você dá ré, a gente quer meio que dar ré. Não, eu não posso ficar nesse pique, deixa eu voltar. Aí aqui que é o problema, porque a gente não espera chegar no pico, porque depois do pico ela vai descer. Então, ontem passou, o nojo passou. Porque, felizmente, a gente teve que encomendar uma pizza, que já estava muito tarde. Mas tá bom, a pizza estava gostosa, então o nojo passou e a gente substituiu pelo prazer da alegria de sentir um gosto mais favorável no alimento. Outro ponto, as emoções garantem a nossa sobrevivência. Eu não acredito que você vai para uma rua escura, num lugar que você não conhece, cantarolando. Eu acredito que você vai mais atento. Então, o medo está dizendo assim para você, olha, fique atento, essa rua você não conhece, é um bairro que você não conhece, então olhe para os lados, preste atenção. Olha, sabe esse mapa que você baixou no seu celular aí para fazer essa viagem?
você não conhece. Então, espere um pouco mais, ou espere uma pessoa que conhece mais esse trajeto. Então, é o medo dizendo para a gente. É protetivo, é protetivo. Por exemplo, eu não gosto de altura. Você acha que eu vou ficar explorando coisas altas? Eu não vou, o medo vai ficar assim, olha, você não gosta, você vai para lá? Para quê? Né? Às vezes eu sou teimosa e vou nos brinquedos com um pastor que eu falo, para quê que eu fui ir? Eu saio de lá tremendo. Então, vai garantir a nossa sobrevivência. Da mesma forma, o nojo. O nojo garante a nossa sobrevivência de você não consumir algo ruim. Eu não sei se você passou por isso, mas eu já tive intoxicação alimentar. É horrível. É horrível ter intoxicação alimentar. Você sai onde tem que sair, vai saindo, você fica fraco, aí você tem que recompor aquela energia no seu corpo. Né? Minha mãe fica assim, toma soro, toma muito soro para repor esse negócio. Então, garante a nossa sobrevivência. Nos protegem, como eu citei da questão do medo, lembram de nossas necessidades. Então, quando você está com fome, o tempo inteiro o seu cérebro está te alertando que você está com fome. De alguma forma, ele vai te alertar. Então, a emoção vai contribuir isso com você, para alertar de suas necessidades. Meio de conexão com outras pessoas. Você acha que você se conecta com as pessoas como? Com rádio? Com uma antena? Antena, né? Nem sei que tem antena hoje, né? Você conecta com as pessoas via antena? Não, gente. Você conecta com as pessoas através do sentir. É o vínculo faz o sentir a partir de sentimentos e emoções. Então, quantas vezes eu não duvido que, ao receber pessoas queridas na sua casa, como que você ficou alegre, né? E a maneira que você demonstrou a sua alegria para as pessoas foi através de um prato de comida gostoso, ou se você não gosta disso, você se conecta com ela de outra forma. Né? Quantas vezes eu vou na minha cidade e, às vezes, uma tia ou outra fala assim, lembrei de você. Eu trouxe uma lembrança aqui para você. Não é seu aniversário, mas eu lembrei de você. Ela conectou a emoção dela de alegria, satisfação e saudade. Tá? Saudade é uma emoção. Então, ela disse, eu estava com saudade de você, lembrei disso aqui, comprei, e eu quero te dar. Então, ela se conectou comigo através de uma emoção, através da alegria, através da saudade que ela estava de mim. Então, ela se conectou comigo. Então, a emoção ela é o meio de conexão das pessoas. E ela também desperta em nós pensamentos, comportamentos e reações fisiológicas. Como já citado aqui anteriormente. Se eu estou numa rua escura, o medo ele vai ser ativado, ele vai me proteger, ele vai me alertar. Olha, a rua está escura, toma cuidado. Eu posso ter pensamentos como, ai, meu Deus, eu estou sozinha, e agora o que eu faço? É um pensamento. Ou, se eu estiver acompanhado, eu posso pensar assim, eu acho que eu vou chamar esse fulano aqui do meu lado para me ajudar. Então, eu começo a pensar sobre essas coisas. Qual comportamento eu posso ter? Se eu estiver numa rua escura, duas uma. Ou eu grito, saio na rua correndo, e por hora pode ser a minha tendência, gritar, ou o meu comportamento pode ser ligar para alguém para pedir ajuda. E reação fisiológica, você vai ter uma descarga de adrenalina no seu corpo, saiba disso. Então, seu coração vai palpitar, parece que vai sair pela boca. Ou tem gente que vai tremer, ou tem gente que a pupila vai dilatar muito, mas fato é que, se seu corpo faz isso, é apenas uma descarga de adrenalina. Tá? Muita adrenalina. E aí, eu só trouxe aqui um exemplo. Trouxe aqui uma situação. Perder algo ou alguém. Né? Às vezes eu posso perder um sapato, às vezes eu posso perder dinheiro, é complicado. Ou eu posso perder uma pessoa, essa é uma situação. Qual pensamento eu posso ter? Que horrível, o que eu vou fazer agora? Né? É um pensamento, pode ter outros. Qual a emoção que eu sinto? Tristeza. Qual a reação fisiológica que o meu corpo pode me manifestar em mim? Aperto no peito. Qual comportamento eu posso ter? Fiquei quieta no quarto. É um comportamento. A gente, quando perde algo, alguém, a gente pode ficar mais quietinha, sabe? Ficar mais na nossa. Né? Particularmente, eu sou assim, quando eu fico triste. Eu gosto de ficar mais quieta. Propositalmente, eu fico sozinha. Eu tenho um propósito a ficar sozinha. Então, eu informo quem está do meu lado, que no caso é meu marido, e falo, hoje eu estou mais para baixo, não quero, nesse momento, conversar, eu vou ficar mais quietinha. Às vezes, eu gosto de ler um livro, ou, às vezes, eu não estou com paciência nenhuma de leitura, quero apenas ficar ouvindo uma música, ou me refugiar em lugares verdes. Então, eu vou para a Pampulha, vou caminhar, respirar um ar. Então, o que eu estou fazendo com a minha tristeza? Primeiro, que eu dei um nome para ela, eu estou triste. Segundo, vocês estão percebendo que eu estou entendendo a forma como eu fico triste, a forma como eu gosto de me aliviar com a tristeza.
Fazer leituras, ouvir uma música, sair para caminhar. O que eu estou fazendo com essa tristeza? Eu estou sentindo ela, só que sentindo de forma leve, de forma prazerosa. E não de maneira repulsiva. Eu não posso sentir isso de forma nenhuma. Em nome de Jesus, isso sai de mim. Não, em nome de Jesus, isso fica em mim, mas em nome de Jesus, Ele me ajuda a conduzir isso aqui. O meu desejo para a gente é que a gente comece a orar assim. Nem em nome de Jesus saem as emoções. É em nome de Jesus, me ajude a sentir a minha emoção, Deus, porque quem me criou foi você. E em nome de Jesus, o Senhor me dê sabedoria para conduzir isso aqui. E, quiçá, envie pessoas para me ajudar a lidar com isso aqui. E quantas vezes, essa foi a minha oração. E eu não me esqueço que quando eu estava no leito do hospital com a minha mãe, e eu disse assim, não tem como não me emocionar, que foi um momento muito difícil. E eu disse assim, Deus, envia uma pessoa aqui para mim agora. Eu preciso de uma mensagem, eu preciso de alguém, Deus. Está muito complicado, eu não consigo nem ter força para levantar daqui, eu só quero ficar sentada. E mãe dormindo. Aí até que chegou uma pessoa do lado, nem me conhecia. Ela me ofertou um café. Eu falei assim, eu acredito que Deus está cuidando de mim nesse café. Eu acredito. Deus está enviando alguém para me ajudar aqui nessa tristeza. E aí ela me ofereceu um café. Aí eu falei assim, olha, eu não tomo um cafezinho puro, tá? Tem leite? Ela tem. Pois não, pôs o leite. Ela falou assim, tem uma broa aqui que eu trouxe de casa. Eu falei, caramba, como é que ela sabe que eu gosto de broa? Eu falei, eu quero. Ela sentou ao meu lado, tomou café comigo. E eu acreditei firmemente que Deus estava cuidando de mim nas minhas tristezas naquele momento. Eu não precisei anular a tristeza, eu não precisei jogá-la fora. Eu precisei sentir e pedir que, em nome de Jesus, Ele me enviasse alguém para me ajudar a lidar com isso. E Ele me enviou. Um gancho nisso que a Jéssica está falando, não sei se era comum na sua criação no meio da igreja, mas eu cresci num ambiente, e pensando a tristeza no meio da igreja, da fé cristã, era muito comum eu ser estimulado a anular a tristeza. Era muito comum. Você não pode ficar triste, você pode sentir tristeza. Das coisas até mais simples, que era até engraçado. Um caso de um senhor da nossa igreja, que ele sempre tinha essa atitude. A gente chegava perto dele assim, e falava assim, nossa, essa chuva, né, tá muito forte, né, que tristeza ficar preso dentro de casa. Ele, não fica triste não, foi Deus que mandou a chuva. Não pode reclamar não, você tem que agradecer sempre, porque é Deus que mandou a chuva. Não, mas eu não gosto de chuva, eu gosto de ir para a rua e tal. Não pode reclamar não. Lembro de outro caso também, de uma vez, estávamos eu e Jéssica, né? E aí estava cansado, né? Dia de trabalho e tudo mais. E aí comentamos com essa pessoa, falei, nossa, cansado, uma tristeza aqui, né? De semana difícil, cansado. Não pode ficar triste, não. Você pediu Deus o trabalho, Ele te deu o trabalho. Você não pode ficar triste, que você está cansado, não pode de jeito nenhum. Ou seja, eu sempre cresci nesse ambiente de abafamento, de você não poder expressar a sua tristeza. De você não poder verbalizar, poxa, eu estou triste, eu estou sentindo assim. E a gente sempre via isso como um problema, você dizer que está sentindo algo, né? Não sei se vocês foram criados nesse ambiente também, mas isso é algo que me incomoda e nos incomoda, de não poder verbalizar o que você está sentindo. Porque, como a Jéssica falou, as nossas emoções não são um defeito de fabricação. Deus nos criou perfeitamente. Deus nos criou de forma perfeita. E as nossas emoções fazem parte do combo da criação de Deus. Então olha que coisa, olha como é que aqui agora o olhar para as emoções e pensando na criação de Deus, ela ganhou outra conotação. Foi Deus que colocou essas sensações, essas emoções dentro de mim. Agora, como que vou interpretá-las, que aí é um novo significado. Nós vamos ser aqueles que sempre abafam? Não. Você só pode falar de alegria, de agradecer, não pode falar de tristeza, de dor, de sensações difíceis, né? A Jéssica vai aprofundar agora falando o que é essa tristeza personal da psicologia, e depois nós vamos para a Bíblia, para ver se a Bíblia fala de tristeza. Se os personagens bíblicos
eles compartilham a sua tristeza. E eu quero olhar isso depois na parte da Bíblia. Depois. Aproveitando que você disse de expressar, a emoção em latim significa ex movere. Vou dizer a forma como é escrito. Ex movere, em latim. E significa movimento para fora. Então, a emoção ela precisa desse movimento para fora. Ela precisa ser expressada. Como eu disse, as minhas tias, quando sentem muita saudade de mim, elas expressam essa emoção. Elas fazem um movimento para fora de expressar a mim a saudade delas e conectam comigo através disso. Então, esse movimento para fora tem que ser feito. E aí, sobre as interpretações, é o que a gente vê de diferença. Emoção é diferente de sentimento. Emoção é basicamente o nosso estado fisiológico. Então, quando você está diante de uma rua escura e seu coração vai palpitar, é o medo te alertando que algo você precisa ficar atento nesse ambiente. E sentimento é a interpretação que eu dou a essa emoção. É a interpretação que eu dou a essa emoção. E aí, vamos só repetir aquele exemplo de perder algo ou alguém. Então, uma situação, perdi algo ou alguém. Qual emoção eu tive? Tristeza. Qual sentimento e significado que eu dou a essa tristeza? Pode ser 2. Ai, minha vida acabou. Já era. Minha vida daqui para frente acabou. Ou eu posso ter um segundo pensamento. Sei que está difícil, mas posso superar. Todos nós aqui dessa sala podemos vivenciar as mesmas situações, as mesmas. Mas a forma que cada um enfrenta essas situações é diferente. Por quê? Por causa do significado. A forma como eu interpreto as coisas é diferente da forma do pastor interpretar. É diferente da forma da Vitória interpretar. É diferente da forma da Dona Amélia interpretar. É diferente. Por que é diferente? Simples. Cada um teve uma criação. Cada um se desenvolveu no meio que desenvolveu de uma forma. Então, por isso que no nosso seio familiar, quando a gente perde alguém, exemplo, quando nós perdemos o nosso avô, o meu avô, por parte de pai, foi absurdamente difícil, que era aquele avô de muita conexão, muita conexão. E a forma como a gente, como filha, reagiu foi diferente do meu pai. Ah, mas lógico, ele é filho. Não, não, não. É porque ele tinha uma forma diferente de agir com essa tristeza. Então, para ele, até hoje, é absurdamente difícil. Então, significa que ele nos superou? Não, só significa que ele é um ser humano que sente, tá? E o luto, ele é complexo. Muito complexo. Não é simples. Quantas vezes a gente está falando sobre o meu avô e a gente cai uma lágrima, a gente, às vezes, dá uma gargalhada chorando, porque é difícil. Então, a forma como a gente interpreta a nossa emoção é diferente de pessoa para pessoa. Por isso que a gente tem que respeitar a forma como o outro lida. Por isso que eu não tenho que virar para o pastor e falar assim, ó, eu sei que nós perdemos isso aqui, tá? Mas dá um jeito, ó. Aumenta, apruma esse corpo, vamos dar um jeito na vida, anda, anda. Não, não, não. Ele lida diferente, eu lido diferente, porque os nossos significados são diferentes. A vida perpassa por significados, né, gente? Por simbolismos. Quantos simbolismos a gente não tem no meio da igreja, né? São simbólicos. Então, nós precisamos respeitar a emoção que o outro sente / o significado que esse outro dá à emoção. Então, meu estímulo a você é, dê um nome à sua emoção e entenda o que ela significa para você. E aí, quando o seu humor mudar, sabe aquele dia que você acorda bem, no meio da tarde seu humor muda? Aí a pessoa que está do seu lado, nunca aconteceu, realmente. A pessoa que está do seu lado vira para você, do nada mudou de humor, do nada essa pessoa estressou. Nananã. Se pergunte, o que passou na minha cabeça? Onde eu estava? O que eu vi? O que eu ouvi? Eu tive alguma lembrança? O que aconteceu? Ontem o meu humor mudou porque eu senti o cheiro do azedo de um negócio, de um ingrediente, que atrapalhou a minha receita. O meu humor mudou na hora, minha irmã. Calma, a gente adapta. Eu falei, poxa, mas eu sei que você gosta tanto. Eu queria muito fazer. O meu humor mudou. Aí depois que tudo passou, o meu humor melhorou. Então se questione. Sabe por quê? Porque quando, por exemplo, a gente ora a Deus, quando você ora, pastor, faz sua oração.
Como é que você ora a Deus assim? Você fala assim, Senhor, tu sabes, amém? Você faz isso? Às vezes sim, mas não. Mas é sempre? Mas é sempre? Não é? Às vezes você está assim, você nem sabe o que falar, né? Mas o objetivo que a Jéssica está perguntando é que nós precisamos ser específicos para Deus. Né? Boa. Precisamos ser claros, né? Às vezes a gente pode pegar um texto, né, e equivocadamente, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? A gente nem sabe o que falar, mas a oração, ela tem um papel fundamental para ser algo terapêutico também, para você dizer o que você sente. E a gente vê isso nas Escrituras. Daqui a pouco eu vou ler vários salmos que o salmista ele está rasgando o coração para Deus, está expressando de forma bem até profunda, e você quase que sente a dor do salmista ao ler o salmo. Que ele está sendo específico, não está fazendo Senhor, tu sabes. Né? Por isso que quando na vigília foi falado assim, faça agora um pedido, né? Você pode expressar o seu pedido para Deus, colocar o que você quer. Eu fui muito específica. Falei, Deus, vamos lá, o parágrafo. Está acontecendo isso. Aí disso aqui que está acontecendo, está rolando isso, entendeu? E aí o meu coração está assim, tá, Deus? Eu sei que o Senhor conhece, tu sabes tudo, amém, mas eu quero dizer, sabe por quê? Que quando eu sou a cada vez mais específica na minha oração, eu estou nomeando e ao mesmo tempo sentindo aquilo que eu dou nome. Quando você nomeia algo, é para você experienciar de forma mesmo corpórea o que você está nomeando. E também para você identificar aquilo que precisa ser identificado. Até porque um problema só é resolvido quando você sabe dar o nome do problema, né? Não tem como resolver um problema sem dar nome ao problema. A gente roda em círculo quando não dá nome, né? Igual, por exemplo, aqui, isso a gente vê direto, em todos os cultos. Deu uma microfonia no microfone. Pastor vai lá, Fabrício, o Paulo, e aí, o que está acontecendo? Aí todo mundo vai testando formas de resolver esse problema. Eu acho que é o microfone do pastor. Eles vão dando nome ao problema para encontrar uma solução. A emoção, da mesma forma. Enquanto eu não nomear aquilo que eu sinto, eu não consigo enfrentar da maneira que precisa ser enfrentada. Ontem, eu tive nojo, meu humor mudou. Enquanto eu não entendi por que o meu humor mudou, eu não consegui resolver a situação, eu não consegui melhorar minha cara. Tanto que quando a minha irmã falou assim, tem uma solução, eu falei, desculpa, mas para mim a solução era fazer algo para você. Ela, não, está tudo bem. Aí depois eu entendi que além do meu humor ter mudado, porque estava muito nojento e fedida a casa por causa do ingrediente ruim, eu também estava triste que eu não ia cozinhar para ela. Olha só. Eu fiquei mais triste porque eu não ia conseguir ofertar para ela o que eu queria ofertar, do que, às vezes, propriamente dito, um nojo pelo alimento nojento e fedido. Porque eu não conseguiria ofertar para ela o que eu queria. Por isso que o meu humor profundamente mudou. E aí, quando eu entendi isso, e ela disse assim para mim, tá tudo bem, amanhã você faz. Então, hoje eu estou comprometida para fazer, e sem ingrediente ruim. Então, as emoções não precisam ser anuladas, e sim toleradas e aceitas. Por isso que a nossa oração vai ser, Deus, em nome de Jesus, me ajuda a sentir aquilo que o Senhor criou em mim, me fez para sentir, e em nome de Jesus, me ajuda a ter sabedoria para enfrentar, que eu preciso de ter sabedoria para enfrentar. E aí agora a gente vai diferenciar uma tristeza. O que seria, né, a principal função da tristeza, que é o nosso foco? A principal função dela é reflexão. Quando a gente se entristece é para pensar sobre a vida, é para a gente refletir sobre as coisas. Mas normalmente a gente não quer refletir, né? Porque a reflexão nos obriga ao quê? A pensar. E a gente quer, correr de pensar, né? Ei, para resolver os problemas, a gente tem que refletir e pensar. Da mesma forma, quando tem muitos problemas aqui nos microfones, nos instrumentos, a gente tem que pensar várias cabeças juntos para tentar resolver aquilo ali. Então, a gente tem que refletir sobre isso. E isso, Jéssica, se conecta muito com um princípio bíblico. Porque a Jéssica trazendo essa perspectiva de como que a importância psicológica da tristeza, de gerar essa reflexão, a gente busca nas Escrituras, e hoje, os textos que eu separei
são textos da parte de sabedoria da Bíblia. Peguei textos do Salmo e também de Eclesiastes. Um texto clássico de Eclesiastes reforça isso que a Jéssica está falando, como um princípio bíblico para nós, de pensar de como que isso realmente, além do olhar psicológico, na perspectiva da nossa fé. Escute apenas, não precisa abrir na sua Bíblia não, se você quiser anotar para depois você ler. Eclesiastes 7, versículo 2 e 3. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se melhora o coração. Olha só. Melhor é a casa onde há luto, porque ali você observa o fim de todas as pessoas, você reflete. Em meio à tristeza, em meio à morte, você reflete sobre também a sua vida. Olha a complexidade disso, olha a profundidade disso. Em meio à morte, a gente reflete sobre a nossa vida. A gente reflete, como que eu vou chegar ali? Não como você vai morrer, não é essa a pergunta. Como que a minha vida vai chegar ali? Como que eu estou me preparando, vivendo? E aí, essa parte desse texto que eu não tinha lido, já tinha lido, mas não me tinha trazido à memória, porque esse primeiro texto é mais conhecido. Mas essa segunda parte do versículo 3 é interessantíssimo. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se melhora o coração. Olha só. A gente acha que a gente tem que só alegria, 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 alegria. Mas a gente sabe muito bem que alguém alegre, alegre, alegre o tempo todo, na verdade ele é um bobão, né? Você conhece gente assim? Que ri de até coisa que não deve ser, que não deve rir? Conhece gente assim? Que ri em momentos inapropriados, que faz piada em momentos que não deve fazer piada. Conhece gente assim? É insuportável, né? É péssimo, né? Num momento sério, uma vez eu tive, como pastor acadêmico, lá em São Paulo, uma vez, eu tive que repreender um seminarista. Porque no momento de um velório, ele fazendo piadinhas pastorais no momento do velório, no momento da liturgia. Eu chamei ele a canto e falei, meu irmão, você precisa ter mais seriedade. Você pode brincar, você pode ser leve, mas aqui é um momento de leveza, de você escolher bem as palavras, né? Porque é preciso saber a hora também de expressar o que se vai expressar. E aqui o salmista não, o pregador aqui de Eclesiastes está dizendo isso. A tristeza do rosto melhora o coração, ou seja, a tristeza é um tempo de reflexão. Coração na Bíblia, se você não sabe, fique sabendo, a antropologia judaica, o coração é a sede dos pensamentos. Então, quando ele está dizendo que a tristeza melhora o coração, a tristeza melhora a mente, melhora a forma de pensar. A gente fica triste, a gente começa a pensar, a considerar. E esse texto está conectado ao texto do luto, ou seja, em meio à tristeza, em meio ao luto, é uma oportunidade. É o que a Jéssica falou ali, interessante, né? Como que eu sinto? Eu vou achar que meu mundo acabou, que eu não tenho mais possibilidade de viver novamente, ou posso falar assim, poxa, está doendo, mas eu vou enfrentar isso. Eu vou pedir a Deus, se eu não estou tendo forças hoje, eu vou pedir a Deus, eu vou recorrer à minha fé, para que eu possa superar essa dor, e que eu possa encontrar uma saída. Então, como a principal função da tristeza é gerar reflexão, e a reflexão nos obriga a pensar, então, não fuja dos seus pensamentos, pense sobre eles. Tem uma expressão científica sobre pensar sobre os pensamentos que é metacognição. Metacognição é a capacidade de pensar sobre os seus pensamentos. E dentro do meu trabalho, da psicologia, especificamente numa linha teórica de abordagem que eu sigo, eu preciso fazer isso com os pacientes o tempo inteiro, ajudá-los a pensar sobre os seus pensamentos. Porque não é comum que a gente senta, passa um café e fala, agora eu vou pensar sobre os meus pensamentos? Não, nós não fazemos isso automaticamente. Porque nos é ensinado, está tudo ok. Só que, agora que a gente sabe, reflita sobre os seus pensamentos.
Estou com muita dificuldade. Chama alguém. Tem alguém de confiança? Tenho. Chama essa pessoa. Fala assim, fulano, nesse momento estamos intencionalmente passando um cafezinho porque eu quero que você me ajude a pensar sobre os pensamentos. Isso é terapêutico e também auxilia você a resolver os problemas de forma mais assertiva. Que não tem coisa pior, gente, você fica andando em círculo e não resolver o problema. Sabe? Você fica girando, girando e não encontra a solução. Fazendo uma propaganda aqui, viu? O gabinete pastoral pode ser esse espaço para você, viu? Talvez você pode achar assim, pô, pastor, eu não tenho ninguém, igual a Jéssica falou, né? Poxa, pastor, eu não tenho ninguém para falar nada, eu não consigo encontrar alguém de confiança de fato para entrar nesse nível de profundidade da minha vida. O gabinete pastoral pode ser esse lugar, tá? O gabinete pastoral está aberto para você. Então, pensar sobre esses pensamentos nos ajudam a entender melhor as interpretações que fazemos sobre nós, sobre o outro e tudo que nos cerca. Eu não disse para você que todo mundo aqui tem interpretações diferentes? Você pode ter uma interpretação sobre mim, porque é sua. Mas quando eu conseguir me apresentar para você, você pode mudar de ideia. Mas você tem uma interpretação sobre mim. Pode ser equivocada ou certa. Eu tenho uma interpretação sobre vocês. Pode ser equivocada ou certa. São interpretações. Então, quando eu vou entendendo melhor esses pensamentos e compreendendo as minhas interpretações, eu vou lidando melhor com o outro, eu lido melhor comigo e lido com as coisas melhor que me cercam. Então, por fim, a tristeza e toda a sua função reflexiva... A tristeza e toda a sua função reflexiva nos inspira a ter um tempo de solitude, ou seja, um isolamento voluntário e positivo. É aquele momento que você quer ficar mais sozinha, é com a sua companhia ou com Deus, ou mais sozinha lá, fazendo as suas orações, fazendo uma leitura, seja bíblica ou não, ou de um livro interessante que te edifica. Então, a função da tristeza é a gente ter esse momento de solitude. É de forma voluntária parar, pensar, orar, refletir. E aí, para fechar 100%, eu quero dizer o que não é tristeza. E o primeiro ponto que eu quero deixar claro, não é depressão. Não é depressão. Isso é sério, tá? Tem muita gente que confunde. Acha que está triste e acha que está depressiva. Não, não, não. E te compreendo porque você confunde, porque você não sabe. Está tudo certo. Por isso que eu estou aqui, eu estudo e estudei para isso, para ajudar. O pastor tem a área dele, que ele estudou e está aqui para ajudar. Você tem a área sua de estudo, que você está aí para ajudar a gente que não sabe da sua área. Então, tristeza não é depressão. Tristeza é o quê? Faz parte da experiência humana, nos protege, nos ajuda a sobreviver diante do caos. Mas não é depressão. Por quê? Porque tristeza, pode até ter muita tristeza na depressão, mas não é só isso. Depressão tem tristeza em muito mais coisas. Por isso que tristeza isolada não é depressão. Compreendemos isso aqui? Acho que de tudo que eu falei, se você gravar isso aqui, tá suficiente. Porque existem outras coisas na depressão, para além da tristeza, que a configura, que a constitui como tal. Eu vou passar aqui, não vou explicar, eu vou passar para você entender. Se eu estudei é para te passar conhecimento. Além da tristeza, existe também na depressão diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia ou quase todos os dias. Vê o que está grifado, perda de interesse e prazer em todas, ou quase todas, na maior parte do dia ou quase todos os dias. Além da tristeza, existe uma perda ou ganho de peso sem estar fazendo dieta, ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Insônia ou hipersonia. O que é hipersonia? Gente que dorme demais, tá? Insônia ou gente que dorme demais quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor. O que é retardo psicomotor? É uma pessoa mais lenta. Ela reage a todas as coisas dela de forma lenta. Mas grave isso. Eu estou falando tudo isso aqui, mas é um conjunto, tá? Não analisa isso aqui de forma isolada, não. Depressão é um conjunto. Então, uma pessoa que você vê que ela está lenta demais. Você fala, gente, essa pessoa não é lenta assim, não.
muito lenta para as atividades. Agitação ou retardo psicomotor por quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva quase todos os dias. Baixa concentração, dificuldade para pensar quase todos os dias. Pensamentos recorrentes de morte, sente-se sem esperança. Pois bem, todo transtorno mental precisa, até depressão, gerar prejuízos na vida. Então, tudo isso que eu citei, você nunca analisa de forma isolada. Um transtorno mental, ele é um conjunto de coisas. Se você me fala isso aqui de forma isolada, você fala assim, nossa, estou sem prazer de fazer minha atividade física. Eu falo, o que está acontecendo? Ah, preguiça. Depressão é um conjunto desses fatores acontecendo quase todos os dias, na maior parte do dia. E gera prejuízo na vida da pessoa. Começa a gerar prejuízo. Outra coisa, tudo isso precisa ser recorrente. Eu não falei aqui quase todos os dias, a maior parte do dia é recorrente. Você vê que a pessoa está assim 1 mês, 2, 3, 4, opa, já passou do sinal vermelho. Não pode. Imagina alguém sentindo tudo isso, um conjunto de tudo isso, quase todos os dias, a maior parte do dia. Eu posso ficar a maior parte do dia sem prazer de ir para a minha atividade física. Agora, imagina isso multiplicado por 4 meses. Isso não é normal. Um dia, ai, passou a semana, aí chegou outra semana sem acordar cedo, ai, hoje me deu uma preguicinha de novo, mas eu vou dar uma adaptada. Aí, ok, mas quase todos os dias? Não é. Como que funciona o tratamento? Sabe a oração que eu te ensinei? Você vai colocar outra coisa na sua oração. Você vai pedir a Deus para abrir portas de profissionais para cuidar de você. Eu fiz isso muito quando a minha mãe foi feita uma cirurgia. E nós recebemos o melhor. Recebemos a melhor equipe. A cada oração que eu fazia, Deus, abre porta da equipe que vai receber minha mãe. Eu não duvidei de que seria a melhor. E foi a melhor. E o melhor de tudo é que o plano cobriu. Da outra, a gente teve que pagar R$50 mil. Essa cirurgia era R$400 mil. E eu falei, Senhor, vai abrir porta. E aconteceu. Eu acreditei. Ela foi muito bem cuidada pelos profissionais. Deus estava lá com eles o tempo inteiro. E a gente dizia para eles, todo profissional de enfermagem que ia lá, eu falei assim, Deus está cuidando da sua mão. Como assim? Falei, para cuidar da minha mãe e de tantas outras pessoas. Eu acredito que Deus está cuidando de você para cuidar dela. E o tratamento também pode ser com profissionais, psicólogo e psiquiatra. É um tratamento que a gente chama padrão ouro dentro da ciência. Ou seja, precisa ter os dois acompanhando esse sujeito, se ele está numa situação depressiva muito grave, para que ele consiga se reabilitar. Eu quero finalizar, assim, nosso tempo já avançou um pouquinho, mas eu fico feliz por isso, porque a gente não pode perder a oportunidade da gente poder conversar sobre coisas tão importantes, né? E coisas que a Bíblia dá importância. E eu quero finalizar falando sobre isso. A Bíblia dá importância sobre esse sentimento e expressa, que a Jéssica falou sobre dar nome, né, Jéssica? Falou dar nome aos seus sentimentos, dar nome às suas emoções. Sentimento é o significado que eu dou para a minha emoção. Já aprendi já, tá? E a Bíblia fala, eu fiquei pesquisando sobre aonde a tristeza aparece na Bíblia. E onde mais aparece é nos Salmos. Os Salmos, eles são, além de textos, alguns deles, de canções que eram cantadas nos ambientes de culto judaico, mas também os Salmos, eles têm uma essência poética. Os Salmos são poesias. E poesia é você expressar algo que você sente, um sentimento. Não sei se você tem essa prática de ler poesia, mas indico até, porque é muito rico a poesia brasileira, por exemplo, literatura brasileira maravilhosa, mas na nossa Bíblia nós temos poesia. E o salmista, ele escreve, e eu fiquei impressionado de ver como que as palavras são tão assim, fortes. Eu vou ler algum para vocês. Salmo 119, 28.
O salmista vai dizer assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Olha só, o salmista, ele pede a força de Deus. Nós temos facilidade de pedir a força de Deus, como a Jéssica falou: Senhor, tu sabes, né? Não. Ele fala: Senhor, a minha alma está sendo consumida pela tristeza. Ele está sendo forte, específico e intenso. Ele demonstra a intenção do que ele está sentindo. Eu não estou apenas tristinho, a tristeza está me consumindo. Por isso, Senhor, vem me dar força, fortalece-me, como o Senhor me prometeu. O salmista está dizendo. Salmo 6, versículos 6 a 9. Estou exausto de tanto gemer de dor, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Olha só, o salmista não tem vergonha de dizer que ele passou a noite chorando. Você já passou a noite chorando? Já passou? Já entrou para o seu quarto para chorar intensamente? Mas às vezes nós temos vergonha, né, de assumir, né? A gente está cheio, chega na frente dos outros com o olho até vermelho, tanto de chorar. O que está acontecendo? Não, nada não, caiu um cisco no meu olho aqui. Eu estou com, sei lá, uma irritação no olho. Né? Mas, novamente, aquilo que falamos semana passada, assumir a fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo escreve. Então o salmista não tem problema em afirmar a sua tristeza. Por isso, essa aqui é uma oportunidade de a gente inspirar vocês também, cada um de nós, a gente também, a ter a possibilidade de poder dizer com mais tranquilidade. O dia que você estiver triste, principalmente no seu seio familiar, né, que é o núcleo ali onde você, de convivência, de você conseguir construir um espaço de liberdade, de poder dizer, como a Jéssica disse, ela fala: hoje eu estou triste, hoje eu quero ficar aqui sozinha, eu quero ficar aqui quietinho no meu canto. Porque às vezes a não verbalização pode gerar o quê? Confusão. É ou não é? As interpretações equivocadas. O que será que está acontecendo? Nossa, por que ela está assim? Ah não, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste. Hoje eu prefiro evitar, ficar um pouco mais distante. Encontre estratégias para você lidar com os seus sentimentos. Aqui o salmista sempre inspira a gente a buscar força em Deus. Mais um, Salmo 116, 3 a 6. Olha esse aqui, hein? As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassível. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Olha que lindo esse salmo. Difícil ler, as cordas da morte me envolveram. Ele está envolvido pelo sentimento de dor, de morte, de tristeza. Mas a saída sempre está aqui. Clamar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Salmo 43, versículo 5. Esse é clássico, tem até uma canção, lembrei de uma música quando li ele. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha só. Sabe o que eu achei lindo desse último salmo? Que nós demonizamos a dúvida
no meio da igreja às vezes. Achamos que a dúvida é um problema, né? Achamos que dúvida e fé às vezes não se casam, né? Aqui o salmista está expressando uma dúvida. Por que eu estou tão triste assim? Por que eu estou passando isso? Por que a minha alma está tão perturbada? Ele está perguntando. O texto é uma pergunta, são duas perguntas. Pergunta é dúvida. Quer saber o que está acontecendo. Ele falou, ainda, olha que detalhe do texto. Ainda o louvarei, ou seja, eu não estou louvando agora, mas eu vou louvar. Eu não estou conseguindo louvar agora. Mas ainda, eu tenho certeza de que eu vou chegar lá. Mas hoje eu não estou conseguindo. E tem dia que a gente não consegue mesmo. Tem dia que a gente não tem forças. Tem dia que a nossa alma está perturbada. Tem dia que a tristeza nos consome. E é preciso entender isso até para saber, pô, hoje eu estou assim, mas amanhã a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre a minha vida. Amanhã vai ser diferente. Quem semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Botar sempre essa esperança. O salmista, ele não tem dificuldade de expor a sua emoção da tristeza, mas também, junto com ela, diferente da melancolia. E aí é curioso, né? Eu gosto de acompanhar as tendências, né? Jéssica falou do meu ano passado que você falou que eu sou antenado, atualizado, né? Eu gosto de ficar antenado sobre essas coisas, principalmente hoje é dia do juvenil, né? Principalmente sobre o que acontece em meio à juventude e tal. Tem uma cantora muito famosa, talvez os mais jovens devem conhecer, Billie Eilish. Alguém conhece essa cantora? Você conhece? Os mais jovens conhecem essa cantora. Uma das características dessa cantora é que as letras dela são profundamente melancólicas. Melancolia, até a forma dela cantar é num tom mais baixo, assim, tudo para passar, para você quase que viver na melancolia, sabe? Quase se você mergulhar nas suas lágrimas. Parece que toda a sensação é para passar isso. Isso me incomoda um pouco. Um pouco não, bastante. A música pode até ser boa, legal. Mas como que o cristão lida com a emoção? Esse que é o ponto. O cristão, ele olha para a tristeza e ele busca esperança. E aí tem uma canção linda dos Arrais, uma dupla de cantores cristãos, que a letra é espetacular. Ele fala assim, eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Ele canta isso, eu olhei a tristeza nos olhos e eu sorri. Como o cristão lida com a tristeza? Ele olha para a tristeza e sorri. Não porque ele está fingindo algo que é, não, porque ele tem um Deus que pode dar esperança e pode trazer aquele sorriso de volta. Então essa é a esperança que a gente gostaria de colocar dentro do coração de cada um de vocês. Além, e fazendo um parênteses muito importante, que a Jéssica separou, a diferença de tristeza e depressão. Se você está entendendo e vivendo um tempo depressivo, a psicologia, a psiquiatria vai te ajudar de forma profunda. Mas as tristezas da vida que eu e você podemos viver, a palavra de Deus nos inspira. E essa letra dessa canção é maravilhosa, né? Porque é o que o salmista está dizendo. Ele expressa a sua tristeza, mas ele coloca a sua esperança em Deus. Ele clama a Deus. Ele busca o Senhor para resgatar aquele sorriso que momentaneamente foi tirado. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude profundamente, diariamente, frente às tristezas que passarem, porque o que a Jéssica falou, a tristeza é passageira, as emoções são passageiras, são picos e vales, como a alegria também é passageira, como a raiva, todas as emoções, elas passam, você não vai morar nelas. Que Deus te dê força, nos dê força, para que nós possamos ser mais transparentes uns com os outros, mas que Deus também coloque pessoas a seu lado, que no dia da sua tristeza, Deus coloque homens e mulheres de Deus, para ser porta-voz de esperança, de vida, de graça, que aqui na nossa igreja, nós possamos ser esse ambiente, de que no dia que algum de nós estiver triste,
que a gente tenha a sensibilidade de olhar para o olho do outro e falar, nossa, você está bem? A gente tem a sensibilidade, o carinho, de chegar perto, de não expor, de abraçar, de dar um abraço mais apertado. Às vezes nem perguntar, né? Às vezes só chegar. Às vezes só chegar, né? Às vezes só abraçar. Às vezes só um carinho, né? Às vezes nem criar uma teoria sobre a dor, mas só abraçar. Lembro, por último, cito aqui, nem estava aqui, mas me veio à mente. Quando Jó está vivendo o luto de tudo que perdeu, o texto bíblico nos diz que os seus amigos saíram de longe, chegaram perto dele, não disseram uma palavra, o abraçaram e ficaram do lado dele. Talvez você, uma semana, sem falar nada, só fizeram-se presente ao lado dele. Talvez Deus vai te usar sem você dizer uma palavra. Talvez Deus vai te usar sem você criar um grande discurso. Somente a sua presença vai ser instrumento de bênção, de pacificação, de restauração da esperança num dia de tristeza que todos nós podemos enfrentar. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus? Amém. Se você quiser neste momento colocar diante de Deus as tristezas que você está enfrentando, talvez você está aqui ouvindo a gente e está trazendo à memória as tristezas que você está passando, você passou essa semana, que você está aqui com essas tristezas incomodando você. Queria convidar você de forma silenciosa a colocar diante de Deus. Coloque diante do Senhor, se assim você tem. Se não, peça a Deus para continuar fortalecendo você, dar força a você, para restaurar a esperança, para que você seja inspiração para outras pessoas. Fale com Deus, dê nome, não diga Senhor, tu sabes. Dê um nome para elas e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã especial, abençoada, de poder refletir, Senhor, sobre a Tua palavra, mas também, Senhor, olhar de forma atenta, intencional para as nossas emoções. Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude diariamente a lidar com as nossas emoções, a humanizar as nossas emoções. Que Teu Espírito Santo, Pai, nesse momento, vá de encontro às almas que estão aqui nessa manhã. Se existe pessoas que estão aqui, Senhor, cheias de tristeza nessa manhã, que Teu Espírito Santo vá de encontro a elas de forma específica, Pai, gerando aquilo que a Tua palavra diz, a paz que excede todo entendimento. Dê paz para essas vidas, Pai, diante da tristeza que estão enfrentando, Pai. O Senhor conhece o nosso mais profundo, ainda que a dor seja tão grande que a gente nem consiga colocar em palavras, Pai, mas o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece o nosso interior, e nós clamamos a Ti, como o salmista nos inspira a clamar ao Senhor, diante da nossa tristeza, das lágrimas, nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor está conosco, não somente nos dias de festa, mas está conosco também nos dias de tristeza. O Senhor é um Deus Emanuel, está sempre conosco, nunca nos abandona, Pai. Deus, se existem pessoas nessa manhã que estão lidando com depressão, Pai, Deus ajude essas pessoas também, Senhor. Se existem pessoas que vão escutar, assistir essa mensagem, num outro momento, num tempo que a gente nem imagina, que estão lidando com depressão, Pai, acolha essas pessoas, Pai, mas também abre porta para essas pessoas, para um tratamento genuíno, sério, importante. Levante profissionais que vão ser instrumento de bênção, de sabedoria para a vida dessas pessoas, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, porque o maior valor que o Senhor tem é a vida, Pai. O Senhor é um Deus que veio para nos trazer e nos dar vida e vida em abundância, Pai. Restaura a vida dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, Pai. Nós te pedimos isso nessa manhã e te agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela capacidade de poder conversar de forma leve, aberta e profunda sobre as nossas emoções. Prepare o nosso coração esse mês para refletir de forma profunda sobre as nossas emoções. E nos dê, Senhor, te pedimos isso, a capacidade de dar um significado certo para as nossas emoções. A sentir, Deus, as nossas emoções de forma madura, de forma intencional,
madura, saudável, Senhor. Nos ajude nisso. Te pedimos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica de pé no seu lugar. Hoje nós